Começa agora o podcast Mentoria Consultiva na Prática, transformando profissionais em empresários de verdade, através de conhecimento e troca de experiência, com a apresentação de Gevandro Barros, diretor-geral do IOPEX Brasil. Olá pessoal, Gevandro Barros mais uma vez aqui. Vamos dar continuidade aí à nossa série sobre Mindset empreendedor. Eu iniciei essa série falando sobre Mindset relacional, depois nós passamos aí para o Mindset decisório, onde a gente falou aí sobre os 4 tipos de visão, e nesses 4 tipos de visão nós exploramos bastante esses 4 tipos, que são a visão global, a visão sistêmica, a visão estratégica e por último eu falei da visão inovadora. E agora o terceiro tipo de mindset para encerrar essa série aí para vocês é o mindset realizador. O nome mindset realizador, na verdade, ele foi inspirado aí na teoria das necessidades adquiridas, né? Ela foi desenvolvida a partir do final da década de 40 pelo psicólogo norte-americano David McClelland. Ela trata-se aí de uma das teorias mais famosas, se não a mais famosa, né? Onde esse autor, esse norte-americano psicólogo, ele procurou explicar as motivações dos colaboradores por meio da satisfação das suas necessidades. Então o que eu vou falar aqui para vocês agora não é a teoria das necessidades adquiridas em si e tampouco sobre a mentalidade realizadora. É a motivação para a realização proposta por esse psicólogo aí, pelo David McClelland, mas em sua essência, como é que essa teoria, como é que esse mindset realizador, ele possui aí pontos distintos e pontos comuns com os seus comportamentos, como é que a gente observa isso nos nossos comportamentos e como é que a gente pode explorar isso na nossa vida, na nossa carreira como empresário, como empreendedor. A motivação para a realização, né? Ou seja, a necessidade de realizar alguma coisa, como definiu aí o McClelland, ela que é a base do estudo que originou, inclusive, a metodologia do seminário do Empretec. Eu fiz o Empretec em Minas Gerais, lá em Barbacena, de onde eu venho, onde eu nasci, em 2000. E desde lá, né, o Sebrae pegou essa metodologia, desenvolveu algo bastante robusto e tem dado esse programa, né, de capacitação que foi retirado aí, inclusive da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, para promover o empreendedorismo nas micro, pequenas e médias empresas para facilitar o desenvolvimento e o crescimento dessas micro, pequenas empresas ao longo dos países aí no mundo, né? O McClelland, ele definiu essa necessidade de realização como o desejo da pessoa de atingir os objetivos que lhe desafiem, em buscar fazer sempre melhor e mais eficientemente, em perseguir a excelência e o sucesso e em obter reconhecimento pelas suas conquistas. Esse é o principal ponto comum entre a motivação para a realização e o que a gente chama aí de mentalidade ou mindset realizador. As duas podem ser definidas da mesma forma. E aí o que a gente vai ver é que existem as subdivisões desse tema, né? E eu vou começar falando sobre a primeira subdivisão, que é intensa vontade de prosperar, o que a gente chama de IVP. O primeiro traço, né, da personalidade facilmente observável em uma pessoa que tem esse mindset realizador é uma intensa vontade de prosperar, uma intensa vontade de chegar onde ela deseja. Em outras palavras, é ter uma boa dose de ambição. Como a palavra ambição é utilizada com frequência aí por muitas pessoas com uma conotação negativa, né, interpretada como um sinônimo de ganância, o que eu vou falar para vocês aqui, eu vou preferir me referir a esse traço de mentalidade ou de mindset realizador como intensa vontade de prosperar, que reflete com mais precisão os comportamentos que a gente deseja focar. E certamente a ganância, ela não faz parte do conjunto de atitudes promissoras que a gente está abordando e nem incentivando junto às pessoas aqui no nosso podcast. Isso não faz parte do nosso contexto. A intensa vontade de prosperar, ela é, na verdade, a motivação, ou seja, o motivo por trás dos comportamentos que a gente observa em quem possui um mindset realizador, que se traduz em práticas desse comportamento, em ações, e permite mensurar o quociente
de mentalidade ou de mindset realizador de uma pessoa, ou seja, a IVP é o fator causal, ou seja, o motivo e os comportamentos, as ações oriundos desse motivo, as consequências. Sem a intensa vontade de prosperar, os comportamentos que eu vou apresentar aqui não prosperam, simplesmente porque nenhum comportamento é atitudinal, sem um motivo, sem algo para se basear. A intensa vontade de prosperar, ela não é apenas ter o desejo de prosperar. Quase toda a população mundial tem desejo de prosperar, pelo menos em algum aspecto da sua vida. E ter uma intensa vontade de prosperar é uma necessidade e não um desejo. Essa é a diferença. Ter desejo de comer é diferente de ter fome. Ter fome é uma necessidade que, quando não atendida, aumenta e incomoda. O mesmo acontece com a intensa vontade de prosperar. Ela causa o desconforto que promove ações desencadeadoras do resultado. Um simples desejo de prosperar, por si só, não tem poder algum. E agora eu vou falar para vocês sobre autossuficiência, que é a base da intensa vontade de prosperar. A origem da intensa vontade de prosperar, na verdade, está na autoeficiência. Ninguém realmente tem vontade de algo se não acredita que aquilo é possível de ser realizado. A autoeficiência é algo que você constrói, que pode ser desenvolvido. E aí você precisa exercitar essa autoeficiência da melhor forma possível. Sem a autoeficiência, o ser humano se conforma com o status quo. Só a crença de que é possível e de que você tem as condições necessárias para realizar é que permitem a dedicação, permitem que você corra atrás daquilo que você precisa ou que deseja alcançar. Para que você tenha saúde emocional, o ser humano, precisa se sentir uma pessoa capaz e, em razão disso, quando o desejo não encontra autoeficiência, ele se conforma como um mecanismo de proteção. Uma pessoa pode ter o desejo de ter um emprego melhor, por exemplo, morar em um lugar melhor, comprar um carro melhor. No entanto, se ela não possui a crença de que pode, não irá se esforçar para obter, porque no fundo acredita que isso não depende dela. E o contraponto da coragem não é o medo, pois este, o corajoso, também possui. O contraponto da coragem é, na verdade, o conformismo. E agora eu vou falar para vocês como é que a gente faz aí para desvendar essa autoeficiência. Embora essa autoeficiência, algo que foi definido, esse termo foi definido por um psicólogo chamado Albert Bandura em 1977, seja algo bastante novo até para os nossos conceitos atuais, ele foi pouco explorado nesse sentido. A gente entende que a definição de autoeficiência ela traduz melhor o que a gente está querendo comunicar como base da intensa vontade de progredir que eu falei no início desse podcast, considerando a sua proximidade com o que a gente entende ser o senso comum sobre autoconfiança. Para resumir, a autoeficiência é como a confiança no meu funcionamento mental, em minha capacidade para pensar, minha capacidade para entender os fatos da realidade que permitem a esfera dos meus interesses e necessidades, autoconfiança e segurança pessoal. Pessoas com capacidades idênticas, elas podem possuir um coeficiente de autoeficiência completamente diferentes. E assim, com as mesmas capacidades, pessoas com diferentes crenças em relação à sua eficiência, elas podem obter êxito ou fracasso em razão dessas diferenças de percepção de si mesmas. A autopercepção de capacidade influencia a real capacidade. Então, a autoeficiência ela é vista como as crenças pessoais. O indivíduo apresenta níveis de autoeficiência elevados ou reduzidos de acordo com os próprios julgamentos em relação às suas capacidades. Para a elaboração desses julgamentos, o indivíduo ele poderá levar em conta diversos fatores que vão contribuir para o aumento ou a diminuição das suas crenças, mas em essência ela é construída com base na existência, na superação ou não dos desafios cotidianos impostos pela vida desde a sua primeira infância. As pessoas elas tendem a ter um coeficiente médio de autoeficiência, que é fruto do autoconceito resultante das suas experiências nas mais diversas áreas e nos mais diversos momentos da sua vida, Porém, essas crenças elas podem estar relacionadas a domínios específicos, podendo haver percepção de elevada autoeficácia em determinado domínio e baixa eficácia em outros.
A autoeficiência ela é adequada quando a pessoa se sente motivada a estabelecer e realizar seus sonhos e objetivos. Uma pessoa com autoeficiência é motivada por realizar e tem tendência natural pelo aprimoramento, desenvolvimento e superação. Pessoas com autoeficiência adequada acreditam que os desafios são oportunidades de superação e aprimoramento e, por isso, sentem-se estimuladas a enfrentá-los. Pessoas com autoeficiência baixa acreditam que não possuem as condições necessárias para vencer esses desafios e, com isso mesmo, ficam insatisfeitas e tendem a ficar acomodadas. E aí, como é que a gente faz para reconstruir essa autoeficiência? Como a gente viu, o coeficiente da autoeficiência, ele é fundamentado no resultado das suas experiências de vida. Uma pessoa que enfrentou situações de desafio e teve sucesso, ele tem reforçado o seu sentimento de capacidade e, por conseguinte, isso contribui para o incremento do seu quociente de autoeficiência. Embora a autoeficiência seja algo mais profundo do que simplesmente confiar no nosso conhecimento, nas nossas habilidades específicas, baseado em sucessos e realizações do passado, ela está claramente nutrida pelos resultados das nossas experiências de progressão, de desenvolvimento na vida. Em resumo, seu autoconceito é formado pela sua história e influencia o seu quociente de autoeficiência. Para que você reconstrua esse autoconceito, é necessário construir uma história diferente. Uma das formas de construir uma história, uma nova história, é mudando as suas atitudes hoje, mudando as suas atitudes no presente. Se você passar a definir objetivos desafiantes e alcançá-los hoje, terá experiências de sucesso e no futuro, quando tiver situações desafiadoras, terá as referências positivas e estimulantes que você plantou hoje. Aliás, quais são os seus objetivos desafiantes para esse ano? Fica aqui uma pergunta, essa pergunta aí para você. Agora eu vou falar sobre uma coisa que é muito interessante, que completa aí também essa intensa vontade de prosperar, que existe um psicólogo norte-americano chamado Julian Ruther, que em 1966 chamou de locus do controle interno. Ele fez uma pesquisa e aí ele chegou à conclusão de que esse loco significa o lugar, Ou seja, uma pessoa que possui um locus de controle interno, ele tem uma propensão a assumir a responsabilidade pela obtenção dos seus resultados de uma maneira muito mais intensa do que uma pessoa que não possui algo ou esse locus de controle interno tão bem formado. O locus de controle interno, então, ele vai se referir ao modo como uma pessoa percebe a relação entre os seus esforços e o resultado de um evento. Caso essa relação esteja clara para o indivíduo, diz que ele é internamente orientado ou que possui o locus de controle interno. Ao passo que quando a relação não é clara, a pessoa passa a responsabilizar outros fatores pelo sucesso ou fracasso de determinada ação, como a sorte, o governo, o chefe, os colegas, o marido ou a esposa, os filhos, Deus e assim por diante. Nesse caso, disse que ela é extremamente orientada ou que possui o locus de controle externo, ou seja, quando a pessoa coloca essa culpa ou esse ponto de vista para algo que é externo. Uma pessoa que tem um locus de controle predominantemente interno se sente mais no controle da sua própria vida, exigindo mais de si mesma e se concentrando no que pode fazer por conta própria para lidar com os problemas atuais. Já uma pessoa com locus de controle predominantemente externo sente que fatores externos têm um controle maior da sua vida e exige mais dos outros, tendo também maior dependência emocional e funcional, ou seja, são mais afetadas por críticas ou por elogios. As pessoas que possuem locus de controle externo, elas tendem a se colocar no lugar de vítima da situação, e um dos piores lugares do mundo para um ser humano estar é no lugar de vítima. Como vítima, não há o que fazer a não ser se lamentar. Aliás, nas empresas, as pessoas que possuem locus de controle externo, elas tendem a reclamar mais dos outros em comparação com aquelas que possuem o locus de controle interno. Reclamam mais e contribuem menos. Enquanto uma pessoa que possui o locus de controle externo culpa terceiro pelos seus dilemas, pelas suas crenças, pelos seus problemas, aguardando mais passivamente por uma possível solução, as pessoas que possuem o locus de controle interno tendem a perguntar-se
e o que eu posso fazer diante dessa situação, tornando-as mais produtivas. Seguramente, quem são aí os protagonistas que a gente fala das nossas organizações, né? Você que é empresário, você que deseja abrir uma empresa e os seus principais colaboradores que têm essa postura, elas são pessoas com maior grau de internalidade. Essa é uma das suas principais características. Não que eles se sintam mais culpados que os outros, pois o locus de controle não tem necessariamente nenhuma relação com ter ou não ter culpa, mas sim com o quanto a pessoa se sente autorresponsável pelos resultados que obtém. Uma pessoa autorresponsável, quando algo não está saindo de acordo com as suas expectativas, ela tende a buscar alternativas que possam contornar a situação ou pelo menos minimizar os impactos negativos. E isso é importante, muito importante. Para finalizar, eu gostaria de deixar aqui 3 temas muito importantes para você refletir. Sempre que você encontrar um problema ou algo que pode ser melhorado, você deve encontrar a resposta para a seguinte pergunta: e o que eu posso fazer diante dessa situação para melhorar os nossos resultados? Segundo, quando forem reclamar de algo ou sinalizar algum problema, devem também oferecer as possíveis soluções já previamente pensadas. E terceiro, quando você observar um dos colegas ou um colaborador terceirizando a responsabilidade ou se colocando no lugar de vítima de uma situação qualquer, sinalize para ele chamando a atenção para o conceito do locus do controle que a gente já falou aqui, ou seja, o controle sobre a autorresponsabilidade. Então, pessoal, a gente encerra aqui essa série sobre Mindset Empreendedor. E os próximos podcasts eu vou falar, obviamente, de temas que estão ligados a ele. No próximo podcast eu vou falar como as metas afetam o seu comportamento, tá ok? Um grande abraço e se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva, clique aí no sininho para você receber automaticamente a notificação sempre que eu postar algo novo por aqui. Um grande abraço e até o próximo. Este foi mais um episódio do podcast Mentoria Consultiva na Prática, transformando profissionais em empresários de verdade, através de conhecimento e troca de experiências. Um grande abraço e até o próximo episódio!